Boa noite a todos. Sempre tão gostoso vir aqui. Hoje eu estou mais feliz ainda. Meu bem está aqui comigo, é coisa chique. Então apresento a todos o meu bem. Faz 50 anos que ele é meu bem. A gente tem um dia tão corrido e às vezes não para fazer um pensamento de gratidão, para falar com os nossos anjos de guarda. Já acordamos nesse atropelo, né? Então, nós aproveitamos esse momento que a gente está aqui, essa meia horinha tão preciosa, para vitaminar o nosso coração. E nós elevamos nossos pensamentos. Deus está sempre esperando por uma palavra nossa, né? Então, cada um do seu jeitinho, cada um com a sua voz, falar para Deus o que é que nós viemos fazer aqui, se algo nos preocupa, o que nós esperamos. Esse é o momento, né? Mestre Jesus, nos capacite para que sejamos os verdadeiros herdeiros do universo, para que a gente possa representar de fato o amor, a fraternidade, que todos os dias sejam ricos na nossa vida, que o nosso maior propósito seja de melhorarmos, de aprendermos, de progredirmos. Viemos para o amor e às vezes é tão complicado colocar isso em prática. Então que esse momento possa ser de paz para o nosso coração e que possamos sair daqui motivados, em paz, em paz. Que a paz é tudo para os nossos dias. E quando nós estamos em paz, é mais fácil de colocar em prática todo o amor que necessitamos. Que assim seja. Um dia um anjo saudou Maria, uma jovem futura mãe, eu considero como um cântico, quando ele disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quando a gente aprende logo pequenininho, todas as mães ensinam os seus filhotes a rezar a Ave Maria. Chega uma hora a gente está tão decorado que a gente faz vezes sem conta e nem se apercebe do que de fato foi essa conversa, essa revelação, né? Esse mês de maio eu me dediquei para falar sobre maternidade, sobre ser mãe. É uma data comercial? Claro que sim. Mas talvez se não existisse a data comercial, muita gente nem se lembrasse dessa grandiosidade que é a maternidade. E eu garanto para vocês que nenhum de nós conseguiu chegar ao planeta para ser quem fosse se não tivesse o concurso de uma mulher que se dispusesse a fazer isso por nós. Então, amorosa ou não amorosa, gentil ou não gentil, sabendo das coisas ou não, alguém teve que se dispor para que nós pudéssemos chegar aqui. Não existe uma outra maneira de um espírito encarnar na Terra se uma mulher não fizer esse favor, né? Então, mesmo que ela não fizesse mais nada, ela já fez algo grandioso. Mas a gente sabe que não existe uma mãe pronta quando um filho nasce, quando existe essa possibilidade, é uma troca, né, entre o aprender e o ensinar. E ser mãe é algo que a gente vai aprendendo, as mulheres, os homens hoje me perdoem, mas é algo que as mulheres já têm essa possibilidade genética, fisiológica, mas ela vai aprendendo todos os dias. Nenhuma mulher sabe ser mãe quando acontece esse fato. Mas as transformações começam mesmo antes dela ter ideia do que seja. Quando os primeiros sinais, a primeira pulsação, aquele corpo vai se transformando, aquela mulher vai se transformando, né? E o anjo dizia que aquele filho estava abençoando aquela mãe, que ele era um ser acima de qualquer coisa, que 2000 e tantos anos depois, a maioria de nós ainda nem se apercebeu do que é isso, né? E Maria é o grande exemplo, né, de maternidade. Dizem que certa feita, alguém perguntou para Francisco de Assis qual era a possibilidade de se viver bem num planeta tão tumultuado como é o planeta Terra. E convenhamos, o lugarzinho danado para se viver, né? Enfim. E Francisco de Assis disse para a pessoa que o questionava que que existia sim um jeito, que era a prática do amor, mas que existiam vários modelos de amor que nós, todos os seres humanos, pudessem praticar. Que o maior amor, o maior modelo de amor
a ser seguido, seria o modelo de amor de Deus. Mas é um amor tão grandioso, é um amor tão soberano, que nós vamos ter que viver muita vida para entender que tipo de amor é esse, né? Deus nos oferece tudo que a gente precisa, a gente não agradece, ele não fica lá no nosso portão cobrando as coisas todas, porque a gente ama, mas a gente ama com essa mão e cobra com essa mão. Deus não cobra absolutamente nada. Mas é um modelo difícil. Quem consegue seguir 24 horas por dia, de todos os dias da vida, um modelo de amor tão difícil assim? Mas que existia um outro tipo de modelo de amor também grandioso, que era o modelo de amor de Jesus. Mas muita gente fala, nossa, amou uma vida inteira, perdoou uma vida inteira, não fazia diferença entre uma pessoa e outra. Qual o fim que o coitado levou? Quem que vai ter coragem de seguir? Então, a maioria ainda não tem essa coragem. Mas que ainda havia um outro modelo de amor a ser seguido, um amor resgatador, o amor de uma mãe pelos seus filhinhos. E convenhamos, a gente vê mães fazendo coisas absurdas pelo amor dos seus filhos. Às vezes o filho nem merece, né? Mas a mãe faz. Para a mãe, o filho é maravilhoso, ele é perfeito, e esse modelo de amor é pleno, maravilhoso, e é o que nós estamos comemorando no mês de maio. Existem várias histórias sobre como que a história começou, mas uma da história que eu gosto bastante é que uma filha estava inconformada com a morte de sua mãe, que a mãe havia sido uma mulher importante, à frente do seu tempo, uma mulher que fez diferença na vida de um monte de gente, e que ela estava muito triste, ela achava que só ela tinha perdido a mãe dela, a gente fica sentindo assim, só eu que não tenho mais minha mãe. E que ela comprou uma braçada de cravos brancos e vermelhos e postou-se à porta de uma igreja e perguntava, né, você ainda tem sua mãe? Tenho. Leva para ela esse cravo vermelho. Não tem mais a mãe, então esse cravo branco. E ao final ela viu aquele espetáculo grandioso e percebeu que ela não tinha mais a mãe ali presente, mas que a mãe estava tão presente no coração dela, porque a mãe não morre nunca, né? Está sempre no coração da gente. Faz um tempão que minha mãe desencarnou, mas ela é tão minha. Eu ouço a voz, eu ouço os conselhos, eu ouço a risada, eu ouço ela cantando, porque é um amor para sempre, né? E alguém, lógico, vendo tudo aquilo, achou que seria uma oportunidade excelente para ganhar dinheiro. Tanto que durante muito tempo, ganhar dinheiro no Dia das Mães era vendendo flores. Não que não se venda agora, né? Mas agora vende outras coisas, perfume, roupa, celular, panela de pressão. Eu digo, jogo de panela cerâmica, né? Eu falo que presente para mãe que ama não é nada dessas coisas. Presente de mãe que ama é ver filho feliz. Eu encomendei para as filhas, né? Para os netos, o que quer ganhar? Quero que você me conte que você está feliz. Então essa é uma prova, né? Que amor de mãe é um negócio totalmente descompensado. Só quem ama é que sabe. Mas nesse mês, juntando todas essas coisas, eu sou uma contadora de histórias, então eu vim contar histórias para que cada uma de nós, mulheres, se identifique com o seu modelo de ser mãe. Tem mãe de todo modelo, né? E uma das coisas que eu me lembro, história vivenciada por mim, que um dia a filha caçula chegou da escola, cansadésima, porque a escola cansa, né? Nessa idade que a gente só vai para a escola, nossa, como a vida é pesada. E ela falou, mamãe, eu não quero mais ir para a escola. Eu quero ser mãe, porque mãe fica em casa, não faz nada. Não é assim que o povo pensa, né? Que vida mais feliz. Então, o que eu tenho que fazer para ser mãe? Ela me pegou de surpresa, né? Eu parei, pensei e falei, eu acho que se eu tivesse juízo, eu teria feito, antes de ter tido os filhos, um bom curso de psicologia, porque haja tecnologia para entender cabeça de filho, né? Que cada idade tem um negócio diferente e a gente nunca consegue entender, vai indo assim, né? Fala sem saber se vai dar certo ou não, um medinho, etc e tal. Mas pensando melhor, nem seria psicologia, seria psiquiatria. Porque o psicólogo, ele ouve, mas ele não pode fazer muita coisa. Mas o psiquiatra pode dar remedinho, né? Mas pensando melhor, filha, eu acho que o certo mesmo era fazer medicina, clínica geral, para poder curar joelho ralado, dor de cabeça, todos os problemas que envolvem um serzinho em construção. Mas pensando bem, um curso de enfermagem, um curso de direito, nem deixou falar mais, né? Ah, mamãe quer ir para a escola, não quero ser mãe, não. Eu achei que não dava trabalho, mas era uma brincadeira mais para a gente entender que mãe é uma mistura de todas essas coisas.
Porque não tem algo que um abraço de mãe não tranquilize, uma palavra de mãe que não acalme. Na hora pode até ser que não funciona, mas anos depois ainda faz efeito e a gente sabe. Quantas vezes nós não ouvimos ainda a voz da nossa mãe falando coisas lá do passado? A gente fala, que pena que eu não sabia, né? Enfim. E o tempo vai passando e a gente vai aprendendo, porque maternidade nos ensina todos os dias. E eu me lembro que já era mãe, já era avó. Estava para chegar o segundo neto, que a gente não sabia se era menino ou menina. O genro estava em São Paulo para um curso e a filha do meio me convidou para assistir, para acompanhá-la ao exame morfológico. Achei um nome tão... não sabia direito o que era. Nossa, que nome esquisito, né? Enfim. Mas fui acompanhá-la, estava gestante, vamos acompanhar a filha. E nós chegamos no lugar, quem passou pela circunstância já sabe, mas eu não conhecia, uma sala na penumbra, uma tela lá na parede, e eu falei, vai ter filme, cinema aqui, né? Enfim, chegou aquela pessoa toda, a doutora toda elegante, paramentada, com aquela lanterna acendendo, ligando, tananã. Eu não entendi, bolhufas. Me instalou numa poltrona gostosa, deitou a filha lá na maca, e eu sem entender. Ela disse, bom dia, vovó, bom dia, mamãe, e vamos agora descobrir, será um menino ou será uma menina? Lá em casa, quando a gente esperava neném, só sabia o que era no dia, na hora que nascia. Ai, que eu sou do antigamente, né? A gente escutava falando, é um menino, ou é uma menina. Lá em casa sempre é uma menina. Todas as vezes eu ouvia a voz, é uma menina? E pensava, mais uma menina, né? Enfim. Mas ali, a circunstância eu percebi era outra. Mas agora a gente vai ver então direitinho. Mamãe, é uma menina, uma meninazinha. Já conheci o filme, né? Falei, vai vir mais uma menina. Já tinha uma neta também, estava chegando mais uma. Que legal, vieram outras depois. E aí ela foi vasculhando naquela tela para que eu visualizasse. E eu vou conversar com vocês o que eu senti. Vi aquela bolha, como se fosse um aquário, que é o ventre de uma mulher, com aquele líquido amniótico. E lá dentro eu visualizei claramente uma criaturinha, como se ela estivesse deitada numa rede, balançando para lá e para cá. Meu coração quase saiu pela boca. Eu já havia visualizado alguns exames que se fazia no passado, que era um borrão, que não dava para nem para... meu anjo, segura para mim, por favor, deu calor agora. Que era um borrão que não dava nem para saber direito o que era, mas ali não. Era a imagem certinho, o cabelinho para lá e para cá, aquela boquinha, aquela mãozinha, gente, que coisa mais maravilhosa. Mas a médica, não satisfeita, foi mostrando o pezinho esquerdo, o pezinho direito, todos os dedinhos, mãozinha esquerda, mãozinha direita, todos os dedinhos, os órgãos do bebê, o coração, aquela coisa pititica, pof, 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 pof. E foi falando cada quadradinho do coração, da saúde daquela criaturinha. E eu não escutei mais nada, eu só chorei. Porque naquela hora me veio uma certeza grandiosa do infinito amor de Deus pelas mulheres habitantes do planeta Terra. E eu falei, meu Deus, eu não tinha, já tinha vivenciado, já tinha experimentado, já fazia muito tempo que me achava mãe, eu não tinha entendido a mágica, a grandiosidade, o amor tão grande de Deus. E eu pensei, Ele me ama, Ele te ama, mulher, te deu a capacidade fisiológica para gestar, tira aquele novelinho de linha de lã de dentro da sua barriga, não consegue botar lá dentro de novo. É uma mágica que sucede a outra. E eu fiquei paralisada, encantada. E estou até agora me recordando de tudo isso. Mas, às vezes, a gente conhece pessoas que têm esse sonho de passar pela maternidade. Quantas pessoas que a gente não conhece? Eu tenho amigas que estão gestando faz anos, dando aquela filha interminável para adoção. Uma capacidade de amar incrível, mas a gestação não acontece. A gravidez não acontece. Então eu vou contar uma história que eu gosto bastante, que pode ser até que eu tenha contado, que é uma história muito preciosa, faz parte da nossa literatura espírita, mas uma história que nos ensina que o amor não é uma coisa fisiológica, ele é uma grandiosidade e que pode nos habilitar a todas nós a amarmos mesmo
sem ter passado por nada dessas coisas. É a história de Luba, uma enfermeira apaixonada pela carreira, recém-casada, que um belo dia ficou sabendo da guerra e viu-se em um caminhão, que todo mundo que já leu alguma coisa sobre o assunto sabe, que ia para os campos de concentração, apartada da sua família, apartada do seu recém-marido, que era casada de pouco, com aquele sonho de constituir uma família, sem saber para onde ela ia. Claro que ela já sabia. Pela sua formação acadêmica, ela não seria uma pessoa que ia sofrer os infortúnios de um campo de concentração. Mas ela já sabia. Ela estava sendo convocada para um trabalho que não ia ser qualquer coisa. E o trabalho de Luba seria investigar e acompanhar o sofrimento que era aplicado aos pobres moradores do campo de concentração, porque eles não podiam morrer. Eles seriam exauridos, sofreriam até o máximo e ela diria, agora chega, eles não aguentam mais. Com o tempo, essa jovem criatura amorosa interceptava cada vez mais cedo aquele jogo de horrores e falava, eles estão fracos, eles se alimentam mal, mas não era. Era a piedade, ela ia tentando proteger uns e outros. Na madrugada, a cela de Luba não tinha chave, as outras celas todas eram trancadas. Depois daquela parca ração, daquela água bebida da chuva, se chovesse, Luba tinha liberdade para transitar de lá para cá. E estava caminhando na penumbra da noite, o holofote do campo de concentração lá do lado, aquelas cercas todas eletrificadas. E ela teve a impressão de visualizar 2 pares de olhos no escuro, os olhos brilham, né? E ela chegou pertinho e viu, era uma meninazinha dos seus 8, 9 anos, bem magrinha, com um bebezinho ao colo. E ela se aproximou e perguntou, mas o que é que você faz aqui com o seu irmãozinho? E a menina sussurrou, ele não é meu irmão. Nós estávamos no caminhão, nós fomos jogados do caminhão. Luba entendeu na hora o que tinha acontecido. Fez com que eles passassem por baixo da cerca, rastejando, amparou aquele bebê que estava assustadíssimo, um abraço confortador, né? Trouxe a meninazinha também, levou-a para sua cela, ela ainda não havia comido, deu o seu lanche para as crianças, que era tudo muito pouco, né? E conseguiu tranquilizar aquelas crianças. O amor tem essa capacidade, né? E o tempo foi passando, outras crianças foram jogadas na madrugada e Luba foi recolhendo aquelas crianças todas. A notícia se espalhou, o diretor do campo procurou-a, mostrando para ela que falta de juízo ela tinha, que ele não queria mais aquilo, que ia dar um jeito, ia dar um fim. E aquela mulher corajosa, se lembrando dos seus sonhos dourados de juventude, foi valente e disse a ele assim, o senhor tem família? Ele disse, mas isso não importa. Não importa, porque a vida é de roda. Hoje o senhor está nessa posição maravilhosa. Pode ser que amanhã as coisas mudem e a sua família esteja aqui. Semeie essa piedade, essa fraternidade. Não precisa nos ajudar, mas não intercepte. Eles não estão fazendo nada. Eu estou cuidando deles. E de vez em quando aparecia uma ração extra, nunca mais ela foi impedida de cuidar das crianças, eram muitos. Até que um belo dia ela estava lá no seu trabalho árduo, e ela ouviu aquele barulhão e ouviu vozes. A guerra acabou, a guerra acabou. E o som de um caminhão derrubando o muro, derrubando aqueles portões. E ela saiu desesperada, minhas crianças, minhas crianças. Até que ela chegasse lá na cela, as crianças não estavam mais. E ela foi tomada de uma dor insuportável, de uma tristeza absurda. Tinha perdido tudo na vida já, não havia sobrado mais nada. A guerra havia acabado, mas a guerra havia se instalado no coração das pessoas. A guerra é uma dor eterna para sempre. Foi viver sua vida, nunca mais teve notícias de ninguém, nem da sua família biológica, nem das suas crianças, nem de nada. O tempo passou, sozinha no exercício do seu trabalho, aposentou-se. E um belo dia recebeu um convite estranho para que se apresentasse em traje social, no lugar que ela conhecia bem, que era um lugar elegante. Ela não entendeu. Quando ela chegou, cheio de gente, de repórteres, e ela foi anunciada como uma mulher que seria homenageada por ter prestado um grande serviço à comunidade. E ela pensou, que sabem de mim? E alguém disse, olha, Luba,
salvou nossas crianças do campo de concentração, não sabemos como ela conseguiu, mas foram resgatados. E ela foi vendo aqueles homens formados, mulheres, subindo aquela escada para fazerem parte ali, né, daquela homenagem. Alguém lhe entregou um cheque. E a pessoa falou para ela que era em uma maneira de agradecer o que ela tinha feito e tal. E ela ficou ali meio que perdida, foi uma surpresa muito grande, que ela não imaginava. E um repórter se aproximou e falou: olha, estamos aqui ao vivo para não sei quantas milhões de pessoas e tal. A senhora considera como justo o valor do cheque em homenagem ao trabalho que a senhora fez? Ela disse: o valor do cheque? Eu nem vi. A minha preocupação hoje era a preocupação de uma mãe. Eu não reconheceria as minhas crianças se eu as encontrasse por aí. Porque o tempo passou e eu imagino que eles tenham crescido. Imagino que sejam esses seres que eu vi subindo agora os degraus suntuosos dessa escada. A minha preocupação, meu filho, que você ainda é jovem, talvez não tenha condição de entender, era que eu queria que todos estivessem aqui. Eu fui contando um a um. Meu amigo, não faltou nenhum dos filhos meus. É isso, ela não teve essa alegria do gestar, do cuidar de um filho biológico, mas ela amou o tempo todo, que é uma capacidade que cada ser humano morador do planeta Terra tem. Todos nós temos essa habilidade para o amor. É uma das histórias mais fortes, mais bonitas que eu já li, eu já vi várias vezes, me emociono todas as vezes, que nos diz que nós temos capacidade e que Deus nos capacita para exercício de amor. Quando a gente entende que amar os filhos de Deus, todos os filhos de Deus, é exatamente aquilo que Jesus falava: ama teu próximo. Então, aquele que está perto. Às vezes nós estamos tristes porque nosso filho mora longe. Hoje é muito comum filhos morarem fora do Brasil. Eu tenho vários amigos que os filhos moram fora do Brasil. E a pessoa entra no luto, né? Porque ela não consegue ter amor por mais ninguém. Mas se nós olharmos, tem sempre alguém na nossa quadra, na nossa rua, na nossa comunidade, que está precisando de uma mãe. Então, esse encontro de uma mãe que está sem o filho e um filho que está sem a mãe é perfeito. Lá em casa nós praticamos, porque os filhos cresceram, foram embora, cada um para um canto, e a gente aprendeu a amar tanto o filho que não tem hora de ficar sozinho. Toda hora tem alguém para cuidar, para amar, e nós aprendemos a amar também. Mas, às vezes, o exercício não é nem amar alguém que não é nosso biologicamente. É compartilhar um amor com outras pessoas. As mães que têm mais filhos aqui vão concordar comigo. Quando nós temos o nosso primeiro filho, parece uma traição quando a gente engravida de novo. Porque a gente pensa: será que eu vou conseguir gostar de mais algum filho? Parece que a gente fica meio constrangido até, porque parece que não tem. Aí, de repente, vem mais um, mais um, e mais um. Nossa, não era repartir um amor, era um amor inteiro para cada um, né? Então, eu conto a história de uma família, papai, a mamãe, o filho adolescente. Não sei se já passaram por filho adolescente. Bate a porta, não quer conversa, diz eu não gosto. Aquelas coisas, tem gente que passa por isso, não tem? Eles estavam nessa fase. E a mãe, de repente, apresentou lá na hora do jantar uma bandeja com um par de sapatinhos de tricô. O marido olhou para o sapatinho e falou: não é isso que eu estou pensando, é? Ela falou: o que você está pensando? Nós vamos ter um bebê? O adolescente levantou e falou: aqui em casa não precisa de bebê. Mas vai ser seu irmãozinho. Eu não preciso de irmão. Irmão é um negócio chato, mexe nas coisas da gente, destrói nossos brinquedos. Eu não quero. Entrou no quarto, bateu a porta, e um olhou para a cara do outro. Estavam prestes a celebrar a novidade, eu nem sabia mais se devia, né? E o tempo foi passando, mas o menino foi ficando numa mágoa, num ranço, que ele não queria conversa de jeito nenhum. E aquela mãe tentando convencer aquele menino, mas que hora? Que palavra? Que fazer? Então ele ficava lá dentro, celular, computador, de vez em quando um violão. Tocava mal, que dava até dó, né? Mas mãe é mãe, né? A gente acha o nosso filho o máximo. Então um dia ela foi lá, bateu. Quem é? É a mamãe, filho. O que você quer? Ela abriu a porta só um pouquinho e falou assim: filho, sabe o que eu descobri? O seu irmão te ama. Eu não gosto dele. Quando você toca seu violão, ele dança dentro da minha barriga. Aí é mexer com o ego da pessoa, né? Ele falou: experimente. Pensando, tomara que se mexa agora, né?
Aí ele, dói, tudo desafinado. E a nenenzinha mexeu. Põe a mão aqui, filho. Ele falou, sério, mãe? Já abriu a porta do quarto, aí o ensaio era lá fora. Começou a melhorar, né? Aí ele tocava violão, cantava, bonitinho. Mãe, será que ele vai aprender a jogar futebol? Vai, filha, a mãe incentivando o amor. É um negócio fabuloso, né? Só que uma bela madrugada, o nenenzinho resolveu nascer antes da hora. E o pai, correndo naquela loucura de surpresa, foi lá falar pro filho, filho, mantenha seu celular ligado. Tô levando mamãe para o hospital, seu irmãozinho quer nascer antes da hora. Ai, pai, posso ir junto? Não pode, lá não pode. Foram para o hospital. Parto de risco, nenenzinho não estava bem, foi para a incubadora e o médico foi sincero. Pouquíssimas chances de sobreviver. Como é que o pai chega em casa e fala isso pro filho? Aí a mãe foi dando as coordenadas, né? Diga isso, diga aquilo. Mulher é um negócio danado para fazer essas coisas, né? Vai acalmando o filho lá. Passa um dia, passa outro, chegou uma hora, não tinha mais jeito. Aí o médico chamou o pai e falou, olha, últimas horas de vida. Ele falou, doutor, eu preciso trazer o filho para ver. Aqui não é um ambiente para criança, mas ele já é um adolescente. Então, pode trazer. Mas venha num horário que não tem ninguém, que sabe, regras são regras. Chegou em casa, falou pro menino o que podia ser falado. Aí o menino pegou o violão e falou, não pode, filho. Pai, é meu irmão. E ele dançava na barriga da mamãe. Quando eu tocava, eu vou tocar para ele. Que loucura, né? Aí chega lá no hospital e a mãe vai conversar com o médico, toda doce, falando, custa nada, só um pouquinho, porque ele vai ter que conviver com essa história. Se coloca no lugar, médico, fazer o quê, né? Pedido de mãe, naquela circunstância. De longe, tá? Aí tava lá o nenenzinho dentro daquela incubadora, que é um negócio ruim, né? Aí, inerte. Entrou o irmão. Não era nada aquilo que ele pensava. Cadê o irmão que aprendia a jogar futebol, que ia cantar junto com ele, jogar bolinha de gude? Aí as lágrimas já, né? Aí ficou aquele clima ali todo assim. Aí o pai falou, coragem, filha, teu irmão. É pequenininho ainda, mas é seu irmão. Aí ele pegou o violão, dureza, né? Dedilhou. E aconteceu um negócio fabuloso. Aquela mãozinha abriu assim, e aquela cabecinha virou assim, os olhinhos abriu. O médico, mas, ei menininho, como é grande o meu amor por você. Sai daí, meu irmão. Lá em casa tem eu, tem o papai, tem a mamãe. Sai daí que eu tô te esperando. E aquele olhão aberto assim, olhando pro irmão. Todo mundo na sala, com as lágrimas rolando. Aí o médico assim, volta amanhã, volta amanhã. Mais um dia, foi todo mundo para casa. O médico reuniu aquela galera e falou, na universidade, nós ficamos todos céticos. A gente aprende que tem que ser frio, porque vida e morte é tudo a mesma coisa. E a gente deixa de acreditar em milagres. Eu espero muito que daqui para frente, cada um de nós vai para um canto, que o que nós assistimos aqui esses dias seja considerado, como a maioria diz, como um milagre. E eu ouso dizer, o amor é de fato um grande milagre. Meu coração era duro. Durante anos eu me posicionei para acreditar apenas na medicina, mas eu fui obrigada a me render. O que nós assistimos aqui foi além do que a medicina possa nos explicar. Então eu digo, né, a nossa função, enquanto moradores do planeta Terra, é o exercício do amor. Mas a nossa função, enquanto espíritos revestidos por um corpo feminino, vai além. Quando nós conseguimos instalar lá em casa a paz, quando nós temos uma palavra nova e boa, quando nós somos o afeto, a doçura, em qualquer idade que estejam os nossos filhos, os que são nossos, os que são do coração. Então, que esse mês de maio, até o último dia, nos fale bem alto do que nós, enquanto mulheres, que a gente não anda se valorizando, que nós possamos nos conscientizar do nosso valor, do nosso poder, para amar os filhos de Deus em qualquer idade que eles estejam, em qualquer posição que eles estejam. Eu lembro que eu trabalhei na Santa Casa durante algum tempo, como telefonista, nas madrugadas.
O que eu mais ouvi, além dos ais, era: mamãe, mãe, na hora derradeira, aquele cidadão que tinha 80, 100 anos, clamava pela mãe. Então, que nós tenhamos habilidade para clamar pela nossa mãe, mãe de Jesus, nos momentos que a gente não tem coragem de falar com Deus, e nós estamos vivendo muitos momentos que a gente nem lembra como que a gente fala com Deus, colocamos Deus tão longe da nossa vida, da nossa realidade. Quando a gente não tem coragem de encarar Jesus ali para uma conversa boa, que a gente seja capaz de clamar pela mãezinha, falar: mãe, me ajuda, estou perdido, não sei o que fazer, me ajuda a cuidar do meu filho, a cuidar do meu marido, a cuidar do meu sócio, a cuidar da minha empresa, a cuidar da minha vida. Pode pedir, mãe é mãe, vai dar sempre uma parceria boa, né? Que nós tenhamos na nossa mente, no nosso coração a certeza, Deus nos ama demais, demais, demais. E nos possibilitou para sermos muito mais do que a propaganda da televisão fala. Pode morar na periferia, pode achar que não tem habilidade nenhuma. Mãe é um negócio fabuloso. Então, quando a gente pensa nisso, a gente fala: ó, que riqueza. Eu brinco lá em casa todo dia: marido, como é bom ser rica. E ele ri. Rico do quê? Disso aqui que eu sou, que eu tenho, que você tem, que você tem, que você tem. Eu vim para te lembrar que poder é esse que a maternidade nos traz, seja ela do jeito que for. Lembra disso todos os dias. Aí, se você tem sua mãe, estende seus braços, abraça sua mãe. Estava de mal? Que bobagem! Sua mãe fez tanta coisa que você nem sabe. Está de mal com o filho? Fala: filho, você não sabe de nada, me dá um abraço aqui. A mãe não faz mais parte, não está mais aqui? Liga para ela, fala: ó, aí de onde você está, você consegue ver meu coração? Que agora eu sei que foi tudo isso tão maravilhoso. Mãe é um negócio que é para sempre. Então, a gente tem condições de falar com a nossa mãe, a mãe que nos deu a luz, e a mãe de Jesus. Olha que riqueza nossa! Precisamos de mais alguma coisa nessa vida? Certeza que não, né? Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, dos meus caminhos, cuida de mim. Que Deus nos abençoe a todos, que essa noite seja uma noite de paz, que todos os nossos dias sejam de paz, porque nós vamos sair daqui na certeza, nós viemos para semear a paz e para amar mais e melhor a cada dia. Gratidão.